Doutora Ana Jorge é médica pediatra há mais de 25 anos e é atualmente a Ministra da Saúde. Doutora Ana Jorge, eu sei que tem um carinho especial pela saúde materno-infantil. Que ganhos em saúde nestes últimos anos o nosso país conquistou nessa matéria? Sim, nós nestes últimos anos ganhámos muito, quer dizer, a saúde materno-infantil evoluiu muito substancialmente. Temos dentro das melhores taxas de mortalidade infantil e neonatal e materna, isto é, atingimos indicadores de saúde que nos colocam a nível dos melhores do mundo. A redução da mortalidade infantil, e que é um dos principais indicadores, não só da saúde, como também da evolução da sociedade, atingiu valores muito baixos, estamos com 3,4 por mil, o que significa que isto é, de facto, um valor muito importante, porque quando nos anos 70, a meio dos anos 70, nós tínhamos 38, era de facto um valor muito, muito gritante da qualidade. E isso hoje foi bom. Tem a ver com uma série de medidas que se tomaram, obviamente, do ponto de vista do organizativo, mas não só. Tem a ver, de facto, com aquilo que foi capacidade de prestar melhores cuidados e também daquilo que a sociedade evoluiu e dos cuidados à criança e à mulher. Claro, mas efetivamente também podemos dizer que o perfil epidemiológico do país mudou quando penso ao nível da obesidade infantil. Dados recentes de estudos da Plataforma contra a Obesidade apontam que 30% das crianças têm excesso de peso e 14% têm obesidade infantil. Alguma coisa mudou ao nível do estilo de vida das nossas crianças? Pois, eu penso que isso esse é o fator negativo da evolução da sociedade. No fundo, nós atingimos alguns dados muito, muito positivos que têm a ver com a evolução, mas também fomos buscar aquilo que a evolução e as sociedades modernas e os estilos de vida levam, que é não só da obesidade, ou melhor, a consequência é excesso de peso e a obesidade, nomeadamente das crianças. Penso que isso tem a ver com a mudança quer dos estilos de vida e da vida, quer do comportamento que é alimentar e mesmo do exercício físico. Hoje as crianças não andam a pé, vão para a escola de carro, não vão a pé, não comem da mesma forma que se comia aqui há uns anos atrás. Isso tem a ver muitas vezes com os pais dedicarem muito pouco tempo àquilo que é a cozinha tradicional. Portanto, hoje come-se muito comida feita e não se faz sopa em casa. Não se faz comida, e essa é de facto aquilo que eu penso que está mais na origem do excesso de peso e da obesidade. E ao pequeno almoço? O que é que nós poderíamos encontrar no pequeno almoço da Ministra da Saúde? O pequeno almoço, eu vario entre duas coisas. Ou como cereais, ou pão, umas vezes torrado, outras vezes pão simples, e bebo o chá, o café, e habitualmente, às vezes, quando bebo café, bebo iogurte líquido antes disso, e outras vezes como uma peça de fruta antes de comer o meu pão da manhã. Eu tenho algum cuidado com o que como de manhã. Ultimamente tenho feito pão de aveia, que é uma coisa rara, mas que excelente, que é melhor do ponto de vista da absorção dos açúcares e, portanto, mantém-me sem fome mais tempo. Muito bem. E isso tenho tentado fazer isso. O azeite é uma gordura ótima, mas claro, tem calorias. Cada grama dá 9 calorias, portanto convém consumi-lo com moderação. Mas tem propriedades fantásticas. Uma delas é ter uma quantidade muito grande de gorduras monoinsaturadas, o ácido gordo oleico, que é benéfico para a saúde desde consumido moderadamente. Todo o azeite é saudável, desde que seja azeite virgem, portanto extraído, ferido da pressão da azeitona. Esse é o azeite verdadeiro, genuíno. Se for refinado já não tem as mesmas propriedades. O azeite, quando é virgem, tem uma quantidade muito importante de antioxidantes que lhe dão aquela coloração esverdeada e com tons, às vezes, inclusivamente prateados. Portanto, o azeite é, em princípio, todo de boa qualidade, consumido com moderação, é protetor da nossa saúde. O
O azeite é um dos principais ingredientes da dieta mediterrânica. Aliás, um dos seus ingredientes mais reconhecidos pelas suas propriedades positivas em termos de proteção da saúde e pelo facto de dar características muito próprias aos alimentos, sabores peculiares e umas texturas e uns odores absolutamente espantosos e únicos. O azeite deve ser a principal gordura da nossa alimentação. Consumos moderados é excelente na confecção culinária. Pode ser usado inclusivamente na fritura, que deve ser, claro, usada poucas vezes como opção, e pode ser usada nos estofados, nos assados, em todos os cozinhados que nós de facto preparamos. Para temperar saladas e legumes cozidos, por exemplo, é naturalmente também a melhor gordura. Portanto, o azeite é uma gordura boa, em suma, para consumir em cru e também para cozinhar. Para além do azeite, existem outras gorduras, naturalmente. O óleo de amendoim, por exemplo, pode ser uma boa opção para quem não quiser cozinhar com o azeite. Também aguenta temperaturas muito elevadas. O mesmo acontece com a banha de porco, mas apesar de tudo ela é de origem animal e, portanto, tem uma quantidade elevada de ácidos gordos saturados que devem, de certa forma, ser evitados. Portanto, se optarmos por banha de porco, que seja em quantidades absolutamente reduzidas. Por outro lado, gorduras como a manteiga, como a margarina, em quantidades mínimas, podem ser usadas, por exemplo, para barrar o pão, nunca para cozinhar. A margarina, em princípio, particularmente as de última geração, são bastante melhores do que eram há alguns anos atrás, porque já não têm gorduras de trans. Comparativamente com a manteiga, hoje podem ser consideradas as opções mais saudáveis. Apesar de tudo, o que interessa é usar quantidades muito pequenas, nunca ultrapassando os 20 gramas por dia. Isso é que colmata às vezes a sua fome com uns frutos secos. Eu de manhã tomo um pequeno almoço muito cedo. Tenho um hábito que sempre tive, que é a primeira coisa que faço quando me levanto é tomar um pequeno almoço. Eu gosto de um pequeno almoço sentada à mesa. E como tomo um pequeno almoço cedo, a meio da manhã, cerca de 2 horas depois, como habitualmente amêndoas secas com pele, portanto sem sal, e como 10 amêndoas ou 5 meias nozes, que é aquilo que eu faço quase todas as manhãs. Muito bem. E costumo, quando não estou no gabinete, levá-los dentro do bolso ou dentro da mala para comer onde estou, para tentar não ter fome e não ir buscar outra coisa que seja menos adequada para o meu equilíbrio de peso. Gosta de cozinhar? Assim, gostar, eu gosto de cozinhar, não gosto de ter que fazer almoço e jantar todos os dias, o que agora também não acontece, mas, enfim, a preocupação não era tanto cozinhar, que é o pensar o que é que se faz para o almoço e o jantar, aquilo que habitualmente as mulheres têm mais ao seu cargo, tradicionalmente, hoje isso é muito mais partilhado. Mas mesmo assim, muitas vezes o ter que pensar todos os dias é difícil. No entanto, gosto de cozinhar, gosto de fazer um jantar, gosto de receber pessoas, gosto de fazer isso, gosto. E qual seria assim o seu prato predileto? Sabe, eu não sei se... Mesmo que não o cozinhe. Tenho uma dificuldade de dizer no meu... Porque eu sou o chamado... Eu gosto quase de tudo. Há poucas coisas que eu não gosto. Gosto de comer, gosto de saborear boa comida. Não há nada que me faça caminhar à procura de um bom prato. Talvez hoje eu procure um bom peixe, isso sim. Sou capaz de ir à procura de um restaurante para ter um bom peixe fresco. Um peixe assado, grelhado? Assado ou grelhado. E bom peixe grelhado eu gosto muito. O tema hoje é o azeite. Vamos fazer uma conserva de azeite com salmão. Por isso cortamos o salmão em pedaços pequenos, não é preciso ser muito pequenos, que depois vamos tirar à colher e regamos sempre muito bem com azeite. Entretanto, vamos sempre intercalando com um bocado de aneto ou folha de funcho. E raspazinhas de laranja. Pimenta e sal.
E vamos fazendo isto até enchermos o frasco. Aqui podemos pôr um bocadinho também de folhas de orégano, que ficam bem com o azeite. Por isso agora é só mesmo repetir a mesma coisa até enchermos o frasco com o salmão. O salmão, obviamente, sem pele e sem espinhas, para que depois não tenhamos esse problema de estar a tirar as espinhas no momento que estamos a usar esta conserva. Isto é uma conserva que depois vai à água cozer durante 1 hora, uma água quase a ferver, não precisa de estar em ebulição forte. E depois pode guardar no frigorífico durante 7 a 10 dias à vontade, sem problema. Aqui é importante que encher com azeite. O azeite deve ser um azeite extra virgem ou um azeite de primeira pressão, a frio. Depois o frasco tem que ser bem fechado e colocado então em água a ferver lentamente, por isso um ferver muito leve, sem grande ebulição. Entretanto, preparamos o resto, um bocadinho de sumo de laranja com azeite para fazer o molho. Podemos temperar com um bocadinho de sal e pimenta. Com umas varas, bater um bocadinho para emulsionar. Isto é um molho muito simples que nós vamos servir com um bocado de pão de trigo. Este pão de trigo vai ser também frito, não é bem frito, vai ser só corado com um bocadinho de azeite. Por isso, pôr muito pouco azeite na frigideira, deixar aquecer e depois tostar o pão na frigideira. Logo que ele estiver coradinho, nós podemos servir o prato. Então vamos aqui torrar o pão, só ligeiramente, não precisamos de muito tempo, é mesmo só para lhe dar um bocadinho de cor. Se tiver um grelhador também se pode fazer na grelha. E colocamos então no prato. O salmão podemos servi-lo assim quente ou, se estiver no frigorífico, já podemos servi-lo frio. Temos aqui assim uns pedacinhos de salmão, conserva, e servimos isto com uma saladinha de agrião com o tal vinagrete de laranja. Por isso aqui só pusemos mesmo o sumo de laranja com azeite e regamos um bocadinho o prato. E temos aqui então um prato simples à base de azeite, por isso uma conserva, voltar um bocadinho ao antigo de fazer as conservas caseiras, com peixe, que hoje em dia temos os ômega 3 e ômega 6 que são ótimos para a saúde, e por isso um almoço ou um pequeno almoço mais reforçado com esta conserva caseira, à base de azeite. Uma receita em 5 minutos, obviamente que isto pode estar feito já no frigorífico e pode durar durante a semana toda. E em relação aos carrinhos de compras, o que é que nós poderíamos encontrar no seu carrinho de compras? Eu sei que faz as suas compras, o que é que nós poderíamos encontrar nesse carrinho?
Sim, eu faço quer dizer, agora faço poucas compras, tenho pouca gente em casa, mas quando tenho que fazer as compras, o que é que eu compro no supermercado habitualmente? Entre os legumes, alguma fruta, porque eu tenho fruta de caseira, portanto não compro muita, mas eu compro alguma fruta, iogurtes, leite. Habitualmente, se eu tenho que reabastecer a despensa, compro arroz, não uso muito massas, uso mais arroz, algum pão e alguns cereais para compensar. Os cereais, habitualmente, eu compro aveia e uns muesli, Muito que é bem. aquilo que habitualmente faço. Então é amante de fruta? Gosta de fruta? Gosto de fruta. E qual é a sua fruta favorita? Assim, eu Ou os gosto, frutos favoritos? para além, eu gosto muito de uma fruta que eu posso comer pouca, porque é habitualmente aquilo que eu acho que é mais, que é a banana. E, portanto, não compro habitualmente. Compro em dias de festa porque não vou comer todos os dias, mas gosto muito de maçãs, e gosto muito de maçã reineta. Principalmente as da minha zona, porque são as que eu acho que são as melhores do mundo, que é da zona do Oeste e de uma zona, e portanto maçã reineta gosto imenso, ou peros, e gosto muito de papaya, Muito bem. com limão. E consegue convencer os seus netos a comer essa fruta? Consigo convencê-los a comer maçãs e peros, e peras, acho que sim. E eles gostam também de laranja, eu não como muita, mas e acho que é um fruto. Eles comem fruta. Eles fazem alguma pressão com a avó? Para algumas guloseimas? Claro que fazem chamadas para as pastilhas, como todas as crianças. Agora já há pastilhas sem açúcar, portanto é isso. E eu tenho, e o chocolate. Habitualmente, quando vão comigo às compras, têm direito a comprar qualquer guloseima, mas têm que levar para casa e só podem comer depois do almoço. Isso é a regra básica, não comem. Tento que não comam nada antes, e por duas razões. Primeiro, porque lhes explico que tira a fome, segundo, porque estragam os dentes. E isso, habitualmente, consigo negociar com eles. A comida vegetariana é vista como, muitas vezes, uma alternativa mais saudável e mais interessante relativamente à nossa comida dita tradicional. Algumas vezes, o comportamento alimentar dos vegetarianos e a comida vegetariana tem seguramente algumas vantagens, mas nem sempre. Convém prestar alguma atenção. Quando, por exemplo, pegamos num dito leite de soja vegetariano, portanto, muitas vezes utilizado nas pessoas que pretendem ter uma alimentação vegetariana, este leite não é um leite igual ao leite de origem animal de vaca em termos da sua quantidade de cálcio, em termos da sua biodisponibilidade desse mesmo cálcio, isto é, a forma como o cálcio é aproveitado. Portanto, leite de soja sim, mas dentro de um padrão alimentar saudável e só naquelas pessoas que não conseguem beber ou que não podem beber por razões de saúde leite dito de vaca. Falando ainda de comida vegetariana, vale a pena ler os rótulos com alguma atenção e ter em consideração que não é só por ser vegetariano que é seguramente bom. Temos aqui um exemplo de hambúrgueres que são uma mistura de tofu e algas, ou podemos pensar em cenouras com algas, mas muitas vezes na preparação destes alimentos e destes preparados vegetarianos, de facto, são usadas gorduras e muitas vezes gorduras que têm quantidades grandes de outro tipo de gorduras que não são boas, que são as gorduras trans. Portanto, muita atenção na escolha que nós fazemos das nossas opções vegetarianas. É uma excelente ideia fazer uma refeição onde não comemos carne ou peixe e usamos, em sua vez, por exemplo, um hambúrguer feito à base de vegetais, mas atenção, procuremos aqueles que têm pouca gordura e dentro das gorduras que não tenham gordura vegetal hidrogenada na sua rotulagem.
faz todo o sentido, ainda mais no caso das pessoas que têm uma alimentação vegetariana, introduzir uma grande variedade dentro deste tipo de alimentos e ao mesmo tempo, inclusivamente, consumir maiores quantidades. São importantes para todos, mas são absolutamente essenciais, particularmente no grupo das crianças, dos idosos e quando necessitamos, de facto, ao longo da nossa vida, de nutrientes que nos protegem, em particular as vitaminas, os minerais e os antioxidantes, que vêm sobretudo destes grupos de alimentos. Muitas vezes, quando pensamos em alimentação vegetariana, esquecemos que são os hortofrutícolas o principal ingrediente dessa mesma alimentação. Um regime exclusivamente vegetariano, rígido, sem incluir ovos, leite, pode ser perigoso, particularmente para as crianças. Pode estar associado a carências proteicas, de ferro, cálcio e outros minerais que podem naturalmente ser e são essenciais para o desenvolvimento, em particular dos mais novos. Uma alimentação ovo-lacto-vegetariana pode perfeitamente satisfazer quase todas as nossas necessidades. No entanto, recomenda-se que, em particular, no caso das crianças, se os seus pais optarem porque elas sejam vegetarianas, que comam ovos e leite e que vigiem gradualmente a sua saúde. Pode ser necessário, em alguns casos, inclusivamente, fazer uma suplementação mineral ou vitamínica. De facto, uma alimentação tendencialmente vegetariana, 80% do que nós comemos devia ser de origem vegetal. Isso sim é o mais importante. Exclusivamente vegetariano, com algum cuidado. Eu, por acaso, tenho uma curiosidade, que é em relação à questão da alimentação diversificada. Nós introduzimos a alimentação diversificada, as mães fazem as sopas com todas as doses certas e parece que, ao fim de 2 anos, com tantas doses durante o dia alimentar da criança, parece que se esquecem e aos 2 anos começam a ter uma certa permissividade em relação a alguns alimentos. Sentiu isso? Em relação a algumas famílias que acompanhou? É um pouco porque os miúdos também, a partir de uma determinada altura, começam a pedir outras coisas, porque o conhecem, e as mães muitas vezes não são capazes de os conter e de obedecer a regras. Ou, por outro lado, a criança tem que, logo que é possível, ser introduzida naquilo que é a alimentação e a prática familiar. Ora, muitas vezes o que é que as famílias comem na sua casa? Assim, não é possível exigir a uma criança que coma sopa quando os pais à mesa não comem a sopa. Claro. Portanto, e essa é a parte, assim, nós temos que dar o exemplo e, portanto, tem que haver a partilha. E isso é um dado importante para que as crianças se habituem, aquilo é habitual. E a criança, a partir de 1 ano, pode começar a comer aquilo que nós chamamos da panela da família, não é? Não é preciso fazer comida especial para a criança. É preciso ter atenção que a criança não pode fazer um determinado tipo de alimentos, mas pode comer comida simples, normal. Os seus netos têm alguma percepção desta, por exemplo, em relação à obesidade infantil? Alguma vez fizeram alguns comentários em relação a isso? Não, eles são pequenos ainda, não tenho 4 anos e mais 5, isso não. O miúdo, eu tenho uma rapariga e um rapaz. Ele é magro e, portanto, e come bastante bem. A miúda também come bem, mas é um bocadinho mais gordinha. Acho que não tem excesso de peso, mas é mais rechonchuda. E é preciso ter algum cuidado com ela na comida. Comem regularmente bem e uma das coisas que tem que ser pressão é porque comem habitualmente sopa quando estão comigo. Eu tenho sempre sopa em casa. E isso, muito pouca, e elas têm que comer e comem habitualmente. Okay. Mas isso faz parte do negócio de algumas coisas que fazemos em relação àquilo que é preciso comer. E já agora, e para terminar a nossa deliciosa conversa, em relação ao exercício físico. Bom, a vida é um bocadinho sedentária, não é? E eu tenho procurado fazer agora uma coisa que é andar a pé. E, portanto, não consigo todos os dias, mas tento, pelo menos algumas vezes por semana, andar a pé de manhã. E, portanto, hoje eu fui andar, só consegui andar 20 minutos, porque eu tinha que chegar aqui a horas, mas consigo fazer um pequeno exercício que é andar, não muito, mas pelo menos 20 minutos a meia hora a pé todos os dias, ou quase todos os dias. E falo mais ou menos durante que parte do dia? Saio de casa 7:15 da manhã. Muito
bem. para poder depois chegar aqui a horas. E, portanto, é o tempo que eu faço caminho pelo bairro. Não vou para lado nenhum, ando na rua, quer dizer, e essa hora anda-se bem. E, portanto, tento fazer uma volta para andar. Ao fim de semana, às vezes ao sábado, consigo andar mais. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Ministra, pela sua participação no nosso programa. Ficamos por aqui. Calorias volta na próxima semana. Até lá. Fique bem.